Olá, queridos, que Deus abençoe você de forma especial. Graças a Deus nós estamos meditando na palavra de Deus. Você que tem nos acompanhado, que Deus continue assim te abençoando, enriquecendo a sua vida a cada dia e que você possa crescer, como diz a Bíblia, na graça e no conhecimento. Eu quero deixar aqui uma palavra de reflexão para você em Colossenses capítulo 1, versículo de número 9, onde Paulo diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Paulo, quando fica sabendo do que estava acontecendo na cidade de Colosso com aquela igreja, estava entrando uma heresias, falso ensinamentos, e estava alastrando por aqueles dias naquelas comunidades. E Paulo escreve esta carta para conscientizar os irmãos de que eles deveriam permanecer firmados em Cristo. E por esta razão, por esta causa, Paulo se colocava de joelho orando por aqueles irmãos, intercedendo pela vida deles, para que eles viessem ser cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Isso é tão importante, e entra aqui uma questão e uma pergunta: como eu posso ser cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus? Isso é importante, significa ter a mente e o coração profundamente transformado e guiado por Deus. Outra coisa importante resultando em uma vida de intimidade, sabedoria espiritual, obediência à sua vontade. É quando você permite se esvaziar de si mesmo e permitir que o Espírito Santo ele venha te conduzir, o Senhor venha te encher, ele venha transformar, ele venha mudar a sua mentalidade. Você se torna uma outra pessoa com um pensamento diferente, não como pensava outrora. Esse é o verdadeiro sentido. Eu oro para que você esteja cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus. É claramente isso: ser guiado, ser dirigido, aonde Jesus lhe diz em João 4, aquele que é nascido de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Então, aquele que é nascido de Deus, ele tem uma nova mentalidade. Ele tem o Senhor que o guia, ele tem o Senhor que dirige a sua vida. Então a gente vai olhar claramente essa dimensão, desse conhecimento. É uma experiência não apenas de informações teológicas, não se trata de acumular conhecimento, mas isso vai muito além, é muito mais profundo. Fala de conhecer a Deus na intimidade, conhecer a Deus intimamente, em um relacionamento diário e transformador. Percebe que não é apenas ter conhecimento e informação, mas é você se aprofundar, é você estar disposto a construir um relacionamento com Deus, estreitar todas as suas barreiras, limites, se aprofundar nessa fonte, buscar algo que é substancial para o crescimento, para a pureza, para um direcionar, para uma vivência. Isso é viver cheio do pleno conhecimento da vontade, conhecer as profundezas de Deus, mergulhar nesse oceano, sair da zona de conforto e mergulhar nas águas mais profundas, porque as revelações de Deus vai acontecendo à medida que você se lança sobre ele. Outra coisa que ele fala é uma sabedoria prática. Esse conhecimento ele traduz em atitudes, isso é importante, em resultado, em uma vida frutífica, em boas obras, reflete valores como amor, paciência,
bondade e mansidão. Olha, isso é produzido a partir dessa disposição. Então a gente vai entender que são uma sabedoria prática. Ela é justamente traz esse resultado e você vai começar a observar que a sua vida ela passa a ser diferente, porque você começa a experimentar coisas novas e viver coisas novas, e isso vai trazendo uma transformação de dentro para fora. Uma outra coisa importante aqui é o entendimento espiritual. Esse entendimento espiritual ela é uma capacidade de enxergar o mundo e as próprias circunstâncias como uma perspectiva divina, e discernindo o que é a sua vontade para cada situação. Isso é maravilhoso. E como é que eu posso adquirir tudo isso? A partir de uma disposição, de uma busca, de uma entrega. Você começa a fazer essas diferenças entre sabedoria prática e entendimento espiritual. Porque a gente vai enfrentar situações, mas de cabeça erguida, sem recuar, sem retroceder e discernindo cada situação. E o Espírito Santo ele vai nos modelando a isso, vai nos capacitando a enfrentar essas situações e agindo nelas de uma forma diferente. E isso é importante. Ele fala que enxergar o mundo por uma outra ótica, as próprias circunstâncias com a perspectiva divina, discernindo o que é a sua vontade para cada situação. Paulo, ele, nesse mesmo capítulo aqui de Colossenses, ele diz que a sua prisão ela aconteceu por causa de um propósito. Ele diz: eu sofro as prisões, algemas, mas é importante que ele não vê a prisão como algo que restringiu ele de pregar o Evangelho. Pelo contrário, ele viu ali a prisão ali, naquele ambiente que ele estava, sabendo da notícia dos irmãos, ele começou a escrever cartas para as igrejas. Alguém sabia onde encontrá-lo. E mesmo na prisão ele escrevia carta aconselhando os irmãos, ele pregava o Evangelho na prisão. É por isso que quando ele sauda a igreja, sauda os irmãos, ele diz: eu também vos saudo a casa de César. Significa dizer que aqueles que o guardavam na prisão, eles também eram evangelizados. Então quem tem esse espírito de sabedoria, ele começa a ver o mundo com uma outra ótica. Ele não faz da situação um ambiente de reclamações. Paulo poderia muito bem, se não tivesse essa mentalidade, dizer: eu não vou pregar o Evangelho porque estou preso. Mas a mente transformada, ele diz assim: eu estou preso, mas o Evangelho não está. Percebe que não é o ambiente que te transforma. Cristo transforma a tua vida e você é um transformador de ambiente. Aprenda isso. E como é que eu posso conseguir essas coisas? Sendo conduzido pelo Espírito Santo. Então esse é o entendimento espiritual. Uma outra coisa que a gente entende aqui é um resultado prático, que ele fala assim: quando se está cheio desse conhecimento, a rotina diária começa a refletir princípios ensinados na Bíblia. Por exemplo, é o desejo genuíno de agradar ao Senhor. É um desejo genuíno de agradar ao Senhor, de fazer a coisa certa. Você sempre está se policiando, nunca tomando decisões baseadas no seu próprio entendimento, mas você sempre consultará a Deus daquilo que glorifica e daquilo que não glorifica a Deus. O outro é perseverança e paciência. Olha só, é por isso que a Bíblia diz que na tribulação nós somos pacientes, porque é o Espírito Santo que promove essa segurança, maturidade e certeza no coração do crente. O foco se torna o quê? Gratidão constante, o serviço ao próximo. Você é útil para fazer algo em prol da vida de alguém, do reino de Deus. Você tem valor para as pessoas e você também é importante no reino. Querido, o vídeo vai ficando por aqui. Que Deus te abençoe de forma poderosa e que você possa meditar nessa palavra em nome de Jesus.
que Ele te guarde sempre, tá bom?